espíritos que aqui habitam, nós que aqui habitamos, somos ainda criaturas imperfeitas. Estamos num processo de perfeição. Vamos adquiri-la, né, conforme vamos estudando, vamos trabalhando, vamos nos relacionando neste, né, neste processo, desenvolvemos a nossa inteligência. Inteligência nos dá mais consciência, consciência maior nos dá o livre-arbítrio, né? E desenvolvemos o nosso afeto, né? O amor, as virtudes que precisamos tê-las, né? Para o nosso progresso espiritual. Esse, em consequência de deslizes no pretérito, traz determinadas peças orgânicas em condições delicadas. Aquele tem problema do estômago, o outro do pulmão, o outro cardíaco, o outro, né, no cérebro, o outro nas vísceras atrás do estômago, atrás do intestino, né, e assim vai. Todos nós, quando trazemos doenças pré-existentes, é porque o passado está repercutindo, né? Porém, ou entretanto, na existência atual, se continua a persistir abusando das próprias forças, de que forma lhe socorrer a saúde? As criaturas abusam das próprias forças como? Trabalhando em excesso, alimentando em excesso, ingerindo bebidas tóxicas, né, em demasia, né, e assim vai. Então, bebida, álcool, fumo, entorpecentes, alimentação errada, excesso de preocupações que não levam a lugar nenhum, né, e outros tantos problemas afetam já os nossos órgãos que estão delicados, e aí o socorro médico é mais complicado, é mais difícil, né? Outro, e isso nós temos que prestar bastante atenção, outro se revela no dia a dia por exagerada agressividade. E por isso mesmo, como subtraí-lo ao perigo, se acalenta declarada inclinação ao desastre. Quantas criaturas, é uma pilha de nervo, né? Por qualquer coisinha explodem em agressividade, seja física ou verbal, né? Intoxicando-se emocionalmente, né? Agravando já a sua saúde e ao desastre, né? Quantas questões relatadas na mídia atual e há algum tempo atrás, e muito tempo atrás, onde o homem, né, ele no seu excesso de agressividade física ou verbal, ele colhe, né, o que ele semeou, num grau maior ou num grau menor. Ok? Muitos anseiam por ternura e calor humano, transformando-se em azedume e incompreensão para os melhores amigos. Aquela cobrança, né, intensa, de atenção, de afeto, de carinho, de provas e mais provas de amor, né, e outras tantas manifestações de cobrança, né, e querendo a todo custo ser amado e não fazendo por merecer, aí as pessoas não compreendendo e ela mesma não compreendendo, há o afastamento. O cuidado com o relacionamento, com o afeto, com as emoções mais sutis da alma, exige de nós equilíbrio, né? Bom senso, exige de nós prestar atenção, observar, né? Geralmente criaturas que estão muito isoladas, afastadas, elas mesmas, na existência atual, escolheu esse tipo de comportamento por diversas razões, por diversos traumas da infância, na juventude, ou adolescência, ou na fase adulta, né? Não importa. Há outras criaturas que não conseguiram ainda controlar o seu emocional e querem realmente, a todo custo, que as pessoas próximas, né, lhe retribuem com excesso de cuidado, de atenção, de amor e carinho, e é uma cobrança intensa, persistente, né? E aí acontece, né, diversas questões que nós sabemos bem quais são, né? Queremos todos a felicidade e a paz. Não é isso que nós queremos na Terra? Felicidade, que a Terra seja feliz, todos os habitantes sejam felizes, que tenham segurança, tenham harmonia, tenham paz, né?
convivam na prosperidade, prosperidade espiritual, prosperidade material. Todavia, é preciso reconhecer que a paz e a felicidade se nos levanta do íntimo, está dentro de nós. Nós a construímos, nós a desenvolvemos dentro de nós. E sempre levando em consideração que a nossa felicidade depende também da felicidade do nosso semelhante. Assim, exige de nós apenas esses 3 parágrafos aqui colocados, esse, o outro e a felicidade, né? Esse, outro e o muitos, né? Prestarmos atenção na vida, nos detalhes, né? Esforçar-nos para que haja ou trabalhemos pela harmonia, pela paz, né? Pela responsabilidade de deveres, né? Cumpridos, assumidos. São tantas questões atuais de intolerância que ocorrem em todos os setores da sociedade, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Isso marca uma característica da quantidade de irmãos nossos que estão encarnados num processo acelerado de desenvolvimento espiritual, para que eles, aproveitando a encarnação atual e outras que virão, né, próximas a essa, eles possam desenvolver-se espiritualmente e atingir o mínimo necessário para habitar mundos melhores, né? Mas, como está desde o começo, exige de nós algo que temos que trabalhar. E esse algo a mais, eu disse, né? O espírito trabalhando a inteligência, ele amplia essa inteligência e dá consciência. A consciência traz o livre-arbítrio, que é aquela capacidade nossa de escolher sempre o caminho melhor, né? Ou ter escolhas usando a nossa inteligência, a nossa capacidade de decidir, né? Mas tem outra coisa por trás também que temos que fortalecer. Sem esse fortalecimento, falta-nos ação, né? Eis porque as lições do Evangelho, desde que aceitemos Jesus por mestre, nos percutem a inteligência a todos os instantes da vida. Então o Evangelho de Jesus toca, né? Vibra, faz eco, repercute em nossa inteligência a todos os momentos da vida. Nós, que de alguma forma já conseguimos entender o que significa a Boa Nova e o Evangelho de Jesus, né? Não porque desconhecemos a verdade, mas justamente porque não a ignoramos, né? Ela está presente para nós, a verdade, né? Já que nos achamos informados de que, para sanar débitos e desacertos, é forçoso que a nossa vontade, essa é a palavrinha que estava faltando, a nossa vontade funcione. Entende? Não basta ter inteligência, não basta ser bom. É preciso que a vontade haja, queira, decida, né? Eu quero, eu vou, eu faço. Sem a vontade, o Evangelho de Jesus estaria acessível a nós nos dias atuais, sem que o apóstolo realmente, avaliando todas as dificuldades do seu trabalho educativo, né, aos espíritos àquela época, sem que ele pusesse o querer deles, eu vou a tal região, a outra região, eu vou ao Oriente, eu vou ao Ocidente, sem que ele quisesse realmente e se colocasse a caminho, nós não teríamos o Evangelho vivo de Jesus nos nossos dias atuais. Sem que o homem quisesse, né, o recurso tecnológico que nós temos aqui, na atualidade, não aconteceria. Talvez, sem a vontade, habitássemos as cavernas ainda, ou próximo disso, né? Sem a vontade não haveria saneamento básico, não haveria escolas, universidades, os aviões não cruzariam os espaços, o homem não sairia do seu próprio orbe indo à Lua, a Marte, a Vênus e outros tantos, né? Sem a sua vontade, através das pesquisas, faltaria, né, o conhecimento dos micro-organismos, das bactérias, dos vírus. Né? Quantas descobertas importantíssimas no macro e no microcosmo acontecem. Porque o homem quer, o homem vai, e o homem sendo o espírito encarnado, ele sabendo que precisa trabalhar e desenvolver sua inteligência e melhorar o mundo onde ele vive,
ele usa da sua vontade e renova as coisas que estão aí. Por isso que vontade e renovação. Quantas coisas foram renovadas? A princípio o homem pegava uma máquina muito velha de tipos, né, e escrevia ou imprimia. Depois veio a máquina de escrever, lá no século XVIII, né, 19, e batia forçadamente em cima das teclas. Avançou-se um pouco mais, vieram as máquinas de escrever elétricas, eletrônicas, e hoje nós temos o computador, e o computador substitui pelo toque no teclado, e provavelmente vai substituir pelo nosso pensamento, já digitando o texto que pensamos, né? Tudo evolução que tem por trás, né, a vontade divina, não resta a menor dúvida, para que seus filhos progridam, a vontade dos homens para melhorar as condições no ambiente onde ele vive, renovando-se da máquina velha ao computador a toque e já influenciado pela nossa mente, o magnetismo, né? Aí nós pegamos a roda, né? A princípio o homem descobriu a roda, antes o fogo através da faísca elétrica que bateu no solo, incendiou, o homem percebeu e de alguma forma produziu, né, pela sua observação, pela sua força de vontade ou persistência, o fogo, e em consequência vieram outros avanços, né? Da roda vieram alguns outros objetos para facilitar o deslocamento, e hoje nós temos aí os carros, né? Os veículos que andam a altas velocidades, vencendo milhares de quilômetros em pouco tempo, né? Na época de Kardec, o trem era a vapor ainda na Inglaterra, né? Estava em desenvolvimento, né, as máquinas a vapor. Hoje nós temos as máquinas magnéticas, os trens que se deslocam sobre trilhos pela ação magnética a alta velocidade. Não é? O avião, o foguete, as naves espaciais. E no o microscópio que nos trouxe, né, aí, a descoberta do mundo infinitamente pequeno. Hoje se fala em nano, né, uma tecnologia que é altamente estudada, e ela promoverá outros tantos avanços, motores minúsculos, até sondas minúsculas, né, que vão percorrer o organismo humano para ir no foco da doença. Né? E que maravilha, né? A saúde ganhará com isso, porque o homem, que é um espírito encarnado, em processo evolutivo, ele aplicando a sua vontade e renovando os recursos, e renovando-se a si mesmo espiritualmente, né, ele traz sempre novas, né, oportunidades, novas descobertas, ou renova-se as descobertas, né? Muito bem, é forçoso que a nossa vontade funcione, sem o que será sempre impossível qualquer ação em nós mesmos, no sentido de corrigir ou de resgatar. Aí já está falando nas questões íntimas, particulares do espírito, né? Ora, eu entro num processo de expiação e resgate. Devido às dificuldades e os constrangimentos educativos e os desajustes em liquidação anteriores, eu estou num processo que eu estou lá em agitação, estou em atrito, né, como espírito. Tenho problemas dos mais diversos, saúde, financeiro, afetivo, enfim, tenho problemas dos mais diversos. E nesse momento, aquele que passa por essa situação tem que, forçosamente, como está aqui, compreender esse momento, saber que ele é passageiro, e o tempo dessa duração depende da nossa vontade de querer mudar, né, de alterar, entendendo que cada coisa também tem seu tempo. Não é possível sair de uma mesa de operação, né, ou de cirurgia, dependendo da gravidade dessa cirurgia, e já querer me colocar em alimentação, como nós comemos atualmente, a exercícios, né? Não, exige de nós um tempo, né, para que o organismo se recupere. Afetivamente ou emocionalmente, exige de nós um tempo para que absorvemos esses problemas, pensemos ou ponderemos em cima deles, e aí, através da observação, da compreensão, da tolerância, a gente consegue compreender, usar o querer, que é a força de vontade, para mudar a situação. Né? Quantos problemas podemos resolver unicamente quando mantemos essa compreensão? Quando a gente procura esforçar-se para compreender e não para complicar. Né?
para dificultar. Há criaturas, infelizmente, que são hábeis em complicar, em dificultar, em não solucionar. Né? E conhecemos as centenas, né? Irmãos nossas que você apresenta uma dificuldade e ela coloca mais 10, 20, 30 dificuldades a mais para que não ocorra a solução. Né? Está errado, né? Nós temos que, sim, ver que há dificuldades. Porque se não houvesse, o problema não estaria ali. Mas todas elas têm um grau, né, de solução, maior ou menor. Uma demanda mais tempo, outra menos tempo. Mas todas são passíveis de solução. Aquelas que, infelizmente, devido à gravidade não se resolve, o tempo, né, o tempo que é precioso, faz com que haja a solução. Isso, como nós tocamos no ponto aqui da felicidade, e a felicidade é íntima, particular de cada um, e ela se desenvolve, né? E ela se amplia, mas sempre no relacionamento com o nosso próximo. Primeiro precisamos ver a felicidade do próximo, e ela vem até nós, porque compreendemos. Isso nos leva a Jesus, né? Não tem muito a ver com o texto, mas serve para a gente entender, né? Quando Nicodemos perguntou a Jesus quem era o seu próximo, Jesus contou aquela parábola, aquela história daquele homem que vinha de Jericó para Jerusalém, né? Foi espancado, foi roubado, espancado e largado no caminho. Passou-se um religioso, passou-se pessoas comuns, né? E ninguém socorreu aquele homem. O samaritano, que era um homem que, vamos dizer assim, que não tinha a ver, a sua conduta, a sua religião não tinha a ver com os saduceus e os fariseus. E era colocado como um homem assim de má influência, ou de má vida. Né? Então este homem, né, não pensou duas vezes e lá socorreu, né, aquele homem, o levou a uma estalagem, pagou, né, pelo atendimento, cobriu-lhe as feridas com as medicações próprias daquele tempo, né, azeite e óleo, né, ou azeite e vinagre. Enfim, fez o seu trabalho. E Jesus pergunta a Nicodemos quem é o próximo daquele homem, né? Mas se o próximo nosso fosse o nosso familiar, Jesus teria dito, não, o seu próximo é tua mãe, o teu próximo é teu pai, os seus irmãos, a esposa, o esposo. Né? Não, ele falou, o próximo é aquele que se apresenta a você no momento, né, que é necessário. Nesse momento nós somos o próximo um do outro. Né? Ao sair daquela porta, o próximo seria aquela primeira pessoa que nós encontrássemos na rua. E quando a gente consegue atender, auxiliar, sempre na medida do possível, né? Porque não é exigido nada além do que você possa fazer. Ao semelhante, aquele que se apresenta como seu próximo, quando você presta o seu serviço desinteressadamente, você está, né, sendo feliz, você está amando aquela pessoa, porque você a enxerga como um irmão seu, como filho de Deus, como somos, né? Por isso que Jesus, o próximo, é aquele que foi lá e o samaritano auxiliou. Né? E junto com Jesus, tinha Nicodemos, tinha os apóstolos, tinha o dono da casa, né? Todos eles eram próximos de Jesus. Veja como Jesus ampliou a ideia da proximidade nossa, estendendo a pessoas que desconhecemos. Né? Olha que maravilha, né? E quantas criaturas aí no nosso dia a dia que desconhecemos fisicamente, né? Mas elas se apresentam a nós, e pode ser, em muitas ocasiões, aquelas criaturas que nos precederam em existência anterior e que hoje estão reencarnadas, porém não no mesmo grupo sanguíneo ou familiar, né? Aquele irmão que bate a porta e a gente cheio de cuidado diz, não tenho roupa, não tenho pão, não tenho água. Né? Pode ser um parente que naquele momento veio te visitar, está numa outra família e você afastou. Pode ser seu pai, a sua mãe, os avós, filhos, né, de outras existências que retornam. Né? Percebam? Porque a família espiritual ela se amplia e se fortalece pela unicidade das existências, pela pluralidade das existências, né? E não pela unicidade. E aquele que te bateu a porta,
É teu próximo. Né? Às vezes batem a nossa porta, o irmão evangélico, né? Desce daquela igreja e vem apresentar a você o seu evangelho. Né? Aí você diz, sou espírita e não gosto dessa religião. Né? Muitas vezes não expressamos, mas assim falamos. Aquele é o nosso próximo. Né? Ou aquele outro irmão que bateu a porta e pediu o pão, a água. É para nós pensarmos. Né? No cruzamento, aquele que vende a bala, aquele irmão que vem pedir a moedinha, ou aquele outro irmão que está com dificuldades de locomoção, e nós, dentro do metrô, né, do ônibus, olhamos para cima, fingimos que estamos dormindo, ou pegamos um livro e continuamos a ler. Né? Os jovens, às vezes, infelizmente os jovens, eles não têm essa acessibilidade de perceber quando a pessoa vem e está cansada. O seu semblante traz dificuldades, traz problemas. Talvez levantou muito cedo para ir ao trabalho, né? E quem tem mais energia, com certeza, né? Mesmo entre as pessoas já com idade como a nossa, que passou dos 50, às vezes reconhece que há criaturas, né, que têm a nossa idade, ou até mais que a nossa idade, e têm dificuldades. São momentos, né, que você põe a sua vontade à força para poder ser uma criatura educada, uma criatura solidária, né, e você está desenvolvendo a felicidade tua e do semelhante, porque ele, agradecido pelo seu gesto, muito pequeno às vezes, ele, né, explana, ele projeta de si sentimentos que nos atingem, né, e nos fortalece e nos traz outros ânimos, né? Porque muita gente vai trabalhar abatido, né, triste, preocupadíssimos, né, com esse, com aquele que ficou em casa. Então é preciso que a gente, nesses momentos, através do querer, a gente trabalhe, né? O campo de trabalho é amplo. Por isso que a vontade tem que funcionar sempre, para que as coisas mudem. Né? Vontade e renovação. A renovação ocorre pela nossa vontade, pelo nosso querer. Senão, não estaremos encarnados, talvez, na espiritualidade, lá, aguardando uma boa vontade de alguém que, conduídos com a nossa miséria espiritual, orasse a Deus, pedindo ao Pai que nos ingressasse à encarnação para a gente, né, esquecidos de dor e sofrimento espiritual, viesse, né, novamente à arena terrena, né, à gleba terrena, trabalhar, desenvolver e renovar, querer renovar as nossas forças, as nossas energias. Né? Muito bem, o tempo urge, né? Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, diz João, mas porque a sabeis. Né? Nós sabemos a verdade. E muito mais claramente porque já militamos na doutrina espírita. Não somos melhores que o cristão que está na igreja católica, o evangélico que milita nas suas diversas religiões. Não. É porque nós entendemos, né, a evolução espiritual. Washington. Que nós sabemos, por exemplo, que o espírito existe antes da formação do corpo, né? E ele preexiste e continua a sua vida na vida espiritual, né? Ou seja, sabemos como espíritas de onde viemos, a nossa origem, o que estamos fazendo aqui, que é esse processo, né, de desenvolvimento. A missão que Deus nos deu é essa: desenvolver-nos através das dificuldades dos mundos materiais, para depois, nesse processo, habitarmos mundos felizes. Por isso que Kardec, no Livro dos Espíritos, para nós encerrarmos mesmo, né? No Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, que é a escala espírita, né? Quem gosta, tem um hábito de ler, releia novamente a escala espírita a partir da questão 100, onde ele classifica em 3 classes, né, a felicidade dos espíritos. A primeira classe são dos espíritos puros, felizes. Nenhuma necessidade de encarnação tem eles. São os agentes, os executores da vontade divina. A segunda classe, os espíritos bons, né? Que nós temos divididos em prudentes, sábios e benevolentes. Ainda
a matéria influencia a esses irmãos, num grau menor, mas influencia. Esses irmãos, ou seja, os espíritos bons, benevolentes, sábios e prudentes, ainda precisam de encarnações. E a terceira classe, a nossa, né? Espíritos imperfeitos, né? Como imperfeitos, precisamos ainda das encarnações para nós nos educarmos e evoluirmos. Então nós vamos tê-los em todos os graus aqui na Terra, né? Os espíritos imperfeitos. Aí se divide em 6 ou 7 ou 8 subclasses, né? Mas sabemos quais são, né? Que há homens mentirosos, há homens malévolos, há homens bons, há homens sábios, né? Há homens prudentes, há homens brincalhões, né? Há criaturas que não querem responsabilidade com nada, há criaturas que levam tudo na brincadeira, enfim, frívolos, né? Brincalhões. Então, é a nossa classe ainda, a terceira classe, né? Compreende? Primeira classe, espíritos felizes e puros, são executores da vontade divina, arcanjos, serafins e querubins, né? Segunda classe, bons, os espíritos bons ou felizes, né? Sábios, prudentes e benevolentes. Olha, nós estamos falando benevolentes, né? Tem um grau maior. A influência da matéria existe, mas é menor. E na nossa terceira classe, a influência da matéria é quase total, né? Podemos dizer, lá é 0 na primeira, na segunda classe, vamos falar, é um número apenas, né? 90%, e na terceira classe, 90% de espiritualidade e 10% de materialidade, né? Na terceira classe, ao contrário, 95% de materialidade, talvez 5%. Porém, nós temos que entender o seguinte, essas classes não têm nada de definitivo separando umas das outras, né? Elas se misturam, né? Um homem pode ser bom, pode ser benevolente, porém não sábio. Um homem pode ser prudente, sábio, porém nem tanto benevolente. Um homem pode ser, né, sábio, ainda falta desenvolver a benevolência, né, e a prudência. Já na primeira classe, não, atingiram um grau assim, de superioridade tamanho que nenhuma influência tem. As misérias, as tristezas, tudo que nós conhecemos nos mundos materiais, lá eles não experimentam. Já ultrapassaram todas essas etapas. Porque exercitaram desde o começo a vontade, o querer e a renovação de valores, adquirindo virtudes cada vez maiores, né? Muito bem, obrigado a todos pela paciência, pela atenção, né? E a todos um bom final de semana e uma nova semana repleta de trabalho, né? Com muita vontade e muito querer, né? Obrigado, Rodai. Agora nós vamos abrir espaço para os comentários, né, a respeito do tema, alguma pergunta, alguma colocação. Se alguém tiver alguma vontade, né, só manifestar e levantar a mão, né, a respeito do tema. Vontade de renovação. Se não tem pergunta, o pessoal já entendeu, porque o tema é bastante claro, né? Claro, Ele é bem assim, fácil de entender. Emmanuel tem uma simplicidade de falar, óbvio, como eu falei no começo, através da simplicidade esconde-se algumas complexidades, né? Com certeza. Mas não muito que a gente não consiga, né, solucionar, né, e compreender. Né? Sim, desde que tenha vontade. Vontade. Né? Vontade de realizar as mudanças que são necessárias, né? E acreditar que é possível, desde que trabalhe para isso. Né? Muito obrigado, Rodai. Por nada, uma boa tarde a todos mais uma vez. Então, vamos então, meus irmãos. Vamos aí, depois de muito recebermos, é chegado o momento de retribuirmos. Então, convido a todos mais uma vez para fecharmos os nossos olhos no plano físico, para unir os nossos pensamentos e elevar a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido e aos amigos da espiritualidade. Vamos doar os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores energias. Que essas energias, Senhor, possam ser direcionadas a todos os lares do planeta Terra. Que todas as famílias sejam envolvidas por esse abraço fraterno. Por todos aqueles que se dizem inimigos, para que procurem o acerto,
a paz. Por todos aqueles que clamam por justiça, Senhor, para que recebam conforme merecimento a necessidade. Por todos aqueles que estão no caminho, levando a palavra de conforto, levando a palavra de amizade, levando o auxílio àqueles que estão necessitados, Pai, para que eles possam continuar a sua jornada, sejam firmes no propósito. Por todos os governantes e governados, Pai, para que busquem harmonia, para que possamos atravessar esse mar de iniquidades, de infelicidades, de sofrimento que se aprisinha à nossa frente, Pai. Por todas as casas espíritas, todos os centros, todos os locais de reunião pública, onde se reúnem pessoas de seu nome, Senhor, para a prática do amor e da caridade, para a prática do estudo, para que continuem firmes no propósito, Senhor, levando o consolo a quem está necessitado e iluminando o caminho daqueles que estão perdidos na noite escura, Pai. Pelo nosso querido Brasil, que está passando por grandes mudanças, que agora é a hora de mudar, para que essas mudanças possam ser calmas, tranquilas, amorosas, e que possamos, Pai, juntos construir um país melhor. Pelos nossos locais de trabalho e por nós mesmos, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nossos mais queridos, companheiros de espiritualidade, por essa oportunidade que nos foi apresentada nesta tarde, humildemente agradecemos e pedimos que permaneçam conosco por toda a nossa semana, nos auxiliando, nos amparando. Então, uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser. Tá? E vamos agora passar a segunda parte do nosso trabalho, que é a aplicação dos passes. Tá? Então, vão se orientar, todos vão receber o passe dentro do que estão necessitados. Primeiro os passes magnéticos, depois os passes espirituais. Tá bom? Então, uma boa tarde, que a paz do Mestre Jesus acompanhe toda a nossa semana. Os companheiros da internet, um beijo no coração. Até semana que vem, se Deus quiser.